fazer, né? Até ontem eu tava contratando, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Como eu motivo as pessoas que estão aqui dentro? Ela lidera o marketing de uma das marcas mais influentes do varejo de moda feminino no Brasil. Mas a história dela não começou aqui. Juliana Daura já passou por marcas como Grupo Iguatemi, LinkedIn e Aramis. E sempre carregando uma convicção: marketing não é sobre marca, marketing é sobre negócio. Ela fundou projetos digitais, reposicionou marcas, atravessou pandemia e dashboards. Hoje, como diretora de marketing da Animalia, ela integra branding, cultura, canais e produto com estratégia real e visão de médio, longo e também de curto prazo. Então eu achei aquilo tão legal, sabe? Eu vou conseguir tirar uma marca do lado, eu e um timão que estava sendo estruturado, de tirar uma marca de um ponto A e ir para um ponto B e conseguir comprovar que isso realmente que pode dar super errado, mas pode dar muito certo. É mãe do Luca e da Giovana e acredita que o planejamento e clareza de visão são fundamentais para equilibrar maternidade, vida pessoal, carreira e impacto. Neste episódio do Varejo On, Juliana fala sobre como transformar marketing em área de protagonismo e não apenas de suporte e gasto. O que muda na jornada do cliente quando o 360 é real na marca. Como comunicar com consistência essa mulher Animalia, potente, sofisticada e também vulnerável. E como o Dia das Mães se torna um dos momentos mais estratégicos da marca no primeiro semestre, como todo varejo. Uma aula sobre branding com propósito, omnicanalidade com execução e marketing pensado como parte fundamental do negócio. Essa é a conversa com Juliana Daura no novo episódio do Varejo On. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Varejo On. Como vocês sabem, Dia das Mães está logo ali e para varejo é a data principal desse nosso primeiro semestre. E hoje eu vou trazer, a gente está quase no Dia das Mães, uma profissional que cuida da comunicação, do marketing, de uma das principais marcas do país quando fala em moda feminina. Eu vou trazer para vocês a Juliana Daura, diretora de marketing de nada mais, nada menos que Animalia. Juliana, tudo bem? Tudo bem, que prazer estar aqui, muito feliz. Prazer é meu, prazer é meu. Eu e a Juliana, a gente se conhece há pouco tempo. É verdade. Mas eu falo que eu só trago amigos aqui, a gente já ficou amigo. Já deu pra gente falar bastante. A gente ficou um dia inteiro juntos, né? Semana passada. Né? Ju, antes de mais nada, mãe. Eu tô trazendo mães esse mês de abril só tem mães aqui no nosso podcast. Me conta um pouquinho do Luca e da Giovana. Sou mãe. Super mãe, acho que pra mim família é primeiro de tudo, assim, mesmo a gente considerando carreira, equilíbrio de vida, tudo. Sou mãe do Luca e da Giovana, o Luca tem 5, acabou de fazer 6 ontem. Acabou de fazer 6. Ontem teve festinha e a Giovana tem 1 e 8, então quase 2 aninhos. E todos esses desafios de ser mãe, de pequenininhos no varejo. É exatamente onde eu vou começar, né? O nosso podcast, ele é assistido por muitas mães que trabalham no varejo. Como é conciliar filhos em idade de formação, marido, casa, escola dos filhos e Animalia. E Animalia. É muito desafiador, mas assim, eu reconheço os meus privilégios. Eu tenho muita sorte de ter uma rede de apoio que me ajuda muito. Então, assim, minha mãe, a família, todo mundo se une para poder fazer isso acontecer. E vai, né? Só que assim, é sempre um equilíbrio de pratinhos, porque imagina, são muitas reuniões, é uma rotina de atividades para as crianças também muito grande, eles são muito pequenininhos, então é sempre um equilíbrio. Aí vem sempre a culpa da mãe, de que eu poderia estar fazendo muito mais, ou de um lado ou do outro, mas a gente vai seguindo e é assim que acontece, né? Acho que faz bem para a mulher, pelo menos eu, né, no meu lugar de fala, acho que me faz bem, sabe? Trabalhar, cuidar das crianças e poder ir seguindo equilibrando os pratinhos. E eu não imagino. Assim, quando eu falo que eu não imagino, eu tive já algumas funcionárias, principalmente no começo de pandemia, um beijo, Luciana, e assim, a Lu tinha que equilibrar 2 filhos, marido, trabalho, e eu falava assim,
como você consegue, porque eu convivia com ela o dia inteiro, e eu vejo minha irmã, assim, é um grande desafio. E é uma evolução mesmo, porque essa história é muito verdade, né? De que a mulher evolui, a mulher fica mais resiliente, a mulher sabe resolver rápido, porque a gente não tem tempo de ficar dormindo em cima daquele problema. Você precisa resolver, porque tem pessoas dependendo de você. E acho que tanto na vida pessoal, na vida profissional, as coisas vão se equilibrando. Então, pra mim, foi uma grande evolução a maternidade, assim. Legal. Recomendo muito, porque me ajudou muito. E você falou uma coisa muito importante no começo, né? Você falou sobre viver também o momento, né? Não ficar pensando tanto, overthinking, porque daqui a pouco isso vira uma bola de neve e a culpa sempre vai vir para um lado. Sempre tem culpa, né? Acho que a mulher, a maternidade, no trabalho, será que eu tô fazendo direito? Será que a equipe tá bem? Mas é isso, vamos traçar uma meta, vamos segurar nossa visão. Aquele confia no processo e vai. Confia no processo, respira e vai. Confia no processo e vai. Outro dia eu vi um meme que falava, será que o processo sabe que você tá confiando nele, né? Mas não tem uma alternativa, então a gente tem que ir, a gente vai e segue equilibrando. Hoje na Animale, mas vamos falar um pouquinho de carreira? Vamos. Porque todo mundo que tá aqui, as pessoas, elas querem saber como você chegou lá. Sim. Né? Como você chegou agora sendo diretora de uma das marcas mais importantes do varejo brasileiro. Mas conta, vamos voltar um pouquinho essa fita. Vamos. Vou lá no começo. Só para me conhecerem aqui. Nasci no mundo de telecom. Telecomunicação e varejo é muito próximo, pela velocidade, pela dinâmica, né? Acho que são mercados próximos. Mas aí eu sempre fui muito apaixonada por moda e eu sabia que eu queria trabalhar com moda. Você sabia que você queria trabalhar com moda? Sempre soube, desde pequenininha, eu organizava desfile em casa, aí tentava, colocava banca de jurados, era uma loucura. Tua formação é no quê? Publicidade. E aí sempre soube, e aí acho que chegou um momento que eu tive a oportunidade de migrar para um grupo, mas foi para shopping. Então eu trabalhei com shopping center durante muito tempo. Não foi qualquer grupo, foi o maior grupo de luxo do país. Mas você trabalhou num grupo que transpira luxo e moda. Exato. Porque para mim era uma ponte importante. Perfeito. Como eu sabia que eu queria ter essa visão de moda, eu acabei entrando pro grupo Iguatemi. Lá eu sabia que teria contato com muitas marcas, então foi muito relevante para mim. Então migrei de telecom pro grupo Iguatemi. Ali foi minha casa, eu fiquei... E dali você não saiu mais do varejo? Anos ali eu fiquei. É muito interessante trabalhar com real estate, né? Porque a gente tem tanto o B2B do lojista, pra gente entender esse mundo, quanto o B2C, porque se o cliente não entrar no shopping, não tem shopping. Então é uma escola mesmo. Fiquei 7 anos na minha primeira temporada no Grupo Iguatemi. Ao todo foram 10, que eu voltei depois pra lá. O bom filho, né? Sempre volta. Então eu fiquei 7 anos lá. E aí eu queria ter uma experiência diferente, porque daí eu já tava há um tempo, passei por todas as áreas do Iguatemi que você pode ter ideia, assim, desde... Você entrou em qual área? Eu entrei como trainee do grupo. Ok. Era muito legal essa iniciativa. Hoje ainda existe, mas é mais para operações, né? Na época tinha até para marketing. Então você rodava todos os shoppings da companhia. Que legal. Ficava um tempo em cada um deles e escolhia um para ficar como gerente de marketing de um dos shoppings. Era trainee para gerente de marketing? Era trainee, porque Uau. imagina isso antes ali, o JK tava nascendo, um monte Brasília, de shopping abrindo. Ribeirão, Alphaville. Exatamente. Então foi nesse período. E aí eles treinavam, acho que o grupo traz essa coisa da excelência dos profissionais, então é importante esse desenvolvimento. Para mim foi muito rico, porque imagina sair de telecom. Telecom não importa se tá bonito ou se não tá, o que importa é que... E no Iguatemi, o Jardim faz toda a diferença. No Iguatemi a gente aprende a pegar o papel no chão do shopping para deixar o shopping limpo, todos os colaboradores. Então, para mim, foi uma super reciclagem. Então, eu passei por esse programa de trainee, mas eu decidi não assumir um shopping. No meio do programa eu fiz uma mudança pro corporativo, porque daí chama, entendeu? Para mim foi muito importante ficar perto da estratégia. E aí eu migrei já pro corporativo, só que em marca. Então, imagina, eu trabalhava com Lei Rouanet, institucional, posicionamento de shopping, antes de inaugurar, porta-voz, imprensa. Então, foi muito, muito relevante. Uma reciclagem, eu chamo de reciclagem, foi minha primeira passagem ali. E aí eu comecei a rodar dentro do corporativo para aprender outras coisas. Então, fui trabalhar com digital, porque o digital estava nascendo naquela época, né? Então, imagina, as companhias precisando entender aplicativos, o site se desenvolvendo, o próprio grupo precisava de desenvolver pagamento por estacionamento. Como que nessa lógica mais offline do varejo, ele estava se moldando para esse novo momento? E eu sempre gostei muito de digital. Então, a minha primeira gestão foi em digital, foi marketing digital. E aí eu comecei por um outro lado, né? Geralmente, né, quando a gente olha a diretoria de marketing,
pelo nosso momento, pela nossa idade, a gente começou no offline. Começou no offline e migrou e pro depois digital. migrou pro digital. Eu comecei a minha gestão no digital e depois eu peguei toda a parte O que você acha que isso te ajuda hoje? Pra mim, assim, o mindset é completamente diferente, né? Porque eu também vivi as grandes publicações, eu vivi o mundo offline de um outro lado, numa outra ótica, mas eu já aprendi a ver o dado desde o começo. Porque o digital, a resposta é isso que muda, né? A resposta é muito mais rápida, a velocidade é muito mais rápida. Então, é teste, eu sou muito voltado para teste. Então, para mim, assim, não precisa estar perfeito. Chegou onde a gente queria, vamos testar e a gente vai se aprimorando, porque inércia e varejo, pra mim, é uma coisa que não combinam. Gostei dessa frase, inércia e varejo não combinam. E você sabe que essa migração é muito legal você falar ao contrário, né? Eu comecei no físico, mas eu fui muito antes pro digital, assim, muito antes de pandemia eu já tinha migrado pro digital. E quando eu entendi que se aplicasse os dados na maneira como a gente trabalhava, que hoje é o que todo mundo quer fazer, não falo que todo mundo faz, mas todo mundo quer fazer, realmente tudo fica mais tranquilo, não. Tudo fica mais objetivo. E muda o modelo mental, né? Acho que muda a forma como você enxerga as coisas. E o marqueteiro sofreu, né, nessa época, porque, não, todos os marqueteiros vão ser substituídos por cientistas de dados, os engenheiros vão liderar todos os marketings, porque agora o marketing virou dado. E acho que a gente passou por esse lugar. Existe um equilíbrio. Que ótimo que a gente tenha experts na equipe né, que tem uma visão super analítica e tal, mas a gente precisa ter o gut feeling ali do marqueteiro, a gente precisa juntar tudo isso e ter a visão de dados com a gente também, pra gente poder transformar o dado em insight, transformar o dado em informação para fazer com que aquilo funcione. Então eu vi isso acontecer, hoje eu me sinto muito confortável nessa posição, porque no fim todo mundo chegou nesse lugar, é um marketing que precisa fazer parte do negócio, que precisa olhar de forma mais analítica para resultado, né, e não só muito entre aspas, tá? Branding, porque branding é o que a gente respira, é a alma da marca, mas tem todo um outro lado que a gente precisa fazer o brandformance acontecer, né? A palavrinha mágica. E sempre houve uma discussão muito grande que, assim, marketing é onde gasta, né? Marketing é despesa. E muito pelo contrário, né? Marketing é investimento. Mas, porém, era muito comum, e eu peguei uma parte também bem offline de marketing. Eu apresentava estudo de sentimentragem, valor de publicação pelas ações de PR. E aí as pessoas olhavam assim, tá, mas assim, tipo, não era algo tangível. Quanto isso fez em venda? Quanto vendeu? Aí tinha que fazer alguns cruzamentos malucos. Você nunca conseguia achar ROI. Essa é a verdade, né? Você nunca conseguia justificar ROI. E hoje as coisas ficam um pouco mais fáceis de serem justificadas, né? CRM, marketing digital, não que branding a gente vai conseguir ROI em tudo, mas a gente vai conseguir que reforce essas outras ações, porque a gente tem um escoar agora. Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que mudou a lógica de como a gente enxerga a métrica, porque a gente conseguiu enxergar que existem várias métricas para diferentes fases do funil, né? É isso, uma campanha de branding tem sim como ser medida, mas não necessariamente eu vou cobrar conversão no primeiro momento, porque eu estou em um outro lugar nessa construção. Então, o que acompanhar em cada fase do funil? Acho que também ainda é um grande aprendizado para o mercado, mas acho que a sorte de quem veio do digital é porque aprendeu a viver com isso muito forte. E agora, que bom que o mercado está equilibrando e todo mundo enxerga, né, nesse lugar, porque aí a gente cobra a coisa certa da fase certa. Eu vou pedir pro John colocar na pós-produção o funil, para todo mundo. Tem muita gente aqui que não é de marketing, mas para se familiarizar. Então, gente, funil basicamente 3 partes. Conhecimento, ou awareness. Depois a gente tem ali o meio do funil, que é engajamento, é como você vai contornar, e o topo do funil. As nomenclaturas são diversas, mas assim, eu estou explicando para vocês a razão. Primeiro, o cliente conhecer a marca. Depois o cliente se convencer em comprar a marca. E por fim o cliente tomar a decisão de compra. Então quando a gente fala de fases do funil, né, cada fase do funil tem hoje uma estratégia diferente. Então nem toda estratégia é para o topo, conhecimento, e nem toda estratégia é para você fechar a venda. Mas você tem que combinar essas 3 estratégias para conseguir fazer com que o seu cliente entre na loja, no site, decida comprar e compre.
Exato. E sabe que eu ouvi uma coisa muito interessante esses dias? A gente está acostumado, como o marketeiro entende bem das fases do funil, de que, por exemplo, conversão é sempre o mesmo modelo de call to action de peça. Compre aqui, clique, vá para o site, vai para a loja, ele te convida sempre a fazer alguma coisa. E aí a gente estava conversando sobre brand performance, que é essa junção do branding e da performance, e aí eu tinha muito isso na cabeça. Não, precisa ter um call to action. Tá, precisa, mas será que ele precisa ser exatamente como a gente vem acostumado, Exato. né, a fazer? Será que uma peça de meio de funil, de engajamento, que tá funcionando muito, não pode converter, se mudar um pouquinho a lógica dela? Então a gente começou esses testes também para entender como juntar isso e como utilizar alguns criativos diferentes dependendo da fase, pra gente sair do óbvio desse funil, que ele também não é tão óbvio, né, assim. Mas ele acaba sendo um pouco cansativo, Exato. né? E aí eu vejo que a marca, ela, independente do perfil da marca, se é marca popular, se é marca luxo, ela acaba entrando numa mesma seara. Isso, Do clique aqui, né? compre aqui, acesse já. E isso, às vezes, não é o necessário, né? Porque eu acredito, sim, na conversão das 3 esferas, nos 3 lugares do funil. Super. Mas é como você envolve o cliente. É isso. Né? E se o cliente está pronto ou não para receber aquele tipo de anúncio. É isso, perfeito. E aí, Grupo Iguatemi, 7 anos, primeira temporada. Isso. Aí ela para por onde? Eu paro pra... Como no Grupo Iguatemi eu falei que eu trabalhei com marca e tal... eu falo que eu fundei o digital lá, que honra, né? Que honra, né? Lá. O 365 é projeto seu? No futuro, participei desse projeto e eu te conto como eu cheguei lá. Tá. Não foi dessa temporada ainda. Não foi da primeira temporada. Foi no final da primeira temporada. Tá. Foi antes da pandemia, né? Então, onde tudo mudou. Você passou a pandemia onde? Boa pergunta. Eu passei a pandemia na Aramis. Na Aramis, então essa temporada pula para Aramis. Não, eu pulo pro LinkedIn. Pro LinkedIn. Porque eu queria viver o digital na pele. Raiz. Apertar o botãozinho e cuspir um dash de informações. E é Você assim foi pro LinkedIn? Eu fui pro LinkedIn Brasil. Foi assim, muito caótico. Foi um pouquinho antes da pandemia que eu fiz essa migração. E aí, qual foi pra mim, o que me motivou aí pra esse lugar, né? Primeiro, a gente tá falando com RH. Então, o interlocutor já é diferente. Então, muda um pouco a lógica, porque o LinkedIn vende pro marketing vende também. Pro marketing, mas vende anúncio pro RH. Exato. Basicamente. Em sua grande maioria, a gente tá falando com o RH. E a gente tinha que ensinar o RH sobre como se posicionar nessa rede, criar narrativas, então, mulheres na liderança, como contratar os desenvolvedores, que é a coisa mais difícil, como posicionar a diversidade na rede. Então, a gente criava essas narrativas para o RH poder se posicionar através de mídia na plataforma. Então, eu fui para abrir mercado de mídia no Brasil, no LinkedIn. Então, é uma coisa muito inexplorada. Foi a primeira vez que eu estava muito cross-function com vendas, assim, na veia, com meta, porque existiu esse lugar. Isso deve ter te ajudado muito, né? Bom. Abre a cabeça, né? Abre a cabeça porque existe um número, existe um portfólio de clientes. Então, assim, fui entendendo como funciona. E é como se eu fosse fazendo analogia com o telecom, uma área de serviço de valor agregado. Então, o comercial precisava fechar ali um deal com um cliente importante, a gente entrava na mesa para construir a estratégia, dar palestra, enfim, conversar com esse cliente e ajudar esse cliente. Então, para mim, foi muito, muito rico. Isso foi um pouco antes da pandemia. Só que quando veio a pandemia, imagina o LinkedIn num momento mais difícil, acho que o varejo ficou muito perdido com o que fazer. Eu nunca dei tanta palestra na minha vida, porque assim, o que fazer, né? Até ontem eu estava contratando, e agora? O que eu faço? Pra onde eu vou? Como eu motivo as pessoas que estão aqui dentro? Então, assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma evolução gigante pra mim, né? Ter passado pelo LinkedIn Brasil, uma super honra. E antes, falando de LinkedIn, o que tem que ter a foto do LinkedIn de cada um que tá vendo aqui? Vai me dar umas dicas aí, porque todo mundo que a gente espera. Tem uma palestra que a gente fazia lá, que chama Rock Your Profile. A gente pode fazer uma no Rock Your Profile. Vamos contar as pessoas do LinkedIn pra fazer uma. Me conta os highlights. É muito importante se posicionar na plataforma. Às vezes tem gente que fala, tenho preguiça, tenho que ficar escrevendo, Instagram funciona melhor, mas é uma plataforma de negócio. O LinkedIn gera negócio. Então você precisa contar o que você está fazendo, você precisa ter uma boa foto, sim, você precisa descrever o que você faz, precisa atualizar seus cases lá. Então, assim, investe um tempo, que venha um retorno. É um portfólio. A plataforma é um portfólio. Tem a foto, tem a nome, tem a tudo. Algoritmo. Ele vai achar os perfis que estão lendo, que ele consegue ler o que tem mais de informação. Então, assim, é muito, muito rico. E o LinkedIn é uma empresa onde marca empregadora acontece. Então, eu aprendi muito sobre marca empregadora. Exatamente.
o quanto isso retém colaborador, o quanto isso é importante. Então, para mim, foi uma outra escola. Porque o LinkedIn não tem a função só de procurar emprego, ele tem a função de deixar as pessoas dentro de casa, serem valorizadas e as outras pessoas terem desejo de trabalhar nessa empresa. Marca empregadora é muito isso, né? Como você vende para fora também a sua marca, o como é trabalhar lá. Isso é muito rico, que retém, ajuda a contratar. Então, para mim, foi um momento muito importante. E aí, com a pandemia muito desafiador, eu recebi uma proposta de uma outra marca no varejo. E aí, eu falei, acho que vou voltar. Acho que a minha casa tá me chamando. Acho que aquele bichinho que picou não para de picar, não. Foi excelente viver aqui o mundo de dados e de tecnologia, mas eu acho que o varejo tá me chamando de novo. E aí eu fui trabalhar com uma pessoa super importante do varejo para fazer o reposicionamento de uma marca de moda masculina, que foi a Aramis, que foi um case super bem sucedido de turnaround mesmo de marca. A Aramis estava no momento de repensar tudo. Logo, loja, posicionamento, o produto já vinha mudando, mas as pessoas não percebiam o produto. Então eu achei aquilo tão legal, sabe? Eu vou conseguir tirar uma marca do lado, eu e um timão que estava sendo estruturado, de tirar uma marca de um ponto A e ir para um ponto B e conseguir comprovar que isso realmente que pode dar super errado, mas pode dar muito certo. Então eu coloquei isso na balança e decidi voltar para o varejo. Então é aí que eu volto e faço toda essa mudança. E volta para uma marca pela primeira vez, né? Volto para uma marca pela primeira vez. Porque é isso, no Grupo Iguatemi você trabalha com várias marcas, mas não dentro de uma, você vê até né? um certo ponto de relacionamento, Exato. né? Eu já trabalhei na JHSF, então assim, você vai até certo ponto, né? Aí depois você não pode mais entrar na estratégia da marca, você ajuda até certo ponto e depois a marca segue. Exato. E aí, no fim, você é um shopping, né? Você é um shopping. Então, na Aramis foi esse momento muito importante. A gente mudou loja, a gente mudou logo. Enfim, eu respeito muito a marca. Acho que fizeram um trabalho incrível e fazem um trabalho incrível e seguem aí expandindo. É, né? Impressionante a mudança da Aramis, assim, posicionamento, a forma como se comunica, a forma como o Richard se comunica nas redes sociais, no LinkedIn, é bastante impressionante mesmo. É uma outra marca nos últimos 5 anos, o recall de marca, eu que consumo esse perfil de marca, é impressionante o recall de marca dos últimos 5 anos, né? Uma marca até um pouco mais, eu posso dizer assim, um pouco mais tradicional, para uma marca moderna, não sobre fashion, mas sobre tecidos, sobre corte, sobre versatilidade, sobre postura. É bastante notável essa diferença. Perfeito. O Richard é uma pessoa que eu admiro muito também e que me ensinou muito sobre visão, sobre clareza de visão. Se existe uma clareza de visão, não tem como você não conseguir chegar lá, porque você vai direcionando todo mundo para esse lugar. Se tem confusão na visão, a empresa segue confusa. E a Aramis tinha essa coisa do recall, né, do clássico, do tradicional, e uma visão muito clara de pertencer a um lugar do casual sofisticado. Era ali que ele queria jogar, que ele quer, que ele tá jogando. E aí a gente fez esse movimento para esse lugar. E aí, você vê como é importante, né? Você tem o recall do posicionamento dele nas redes. Então, é o CEO, é o time de liderança. É um CEO jovem, é um CEO que é moderno. É exatamente isso, né? Não tem uma bala de prata, né? São várias alavancas que você tem que mexer para conseguir mudar uma marca. Olha que importante, você falou, não é uma bala de prata, não é mudar o logo, não é mudar um produto. Olha que profundo você falou. Visão. É visão de negócio, começa na estratégia a mudança e não no visual. Exatamente. É isso, é construir as alavancas e aí você vai apertando o que você acha que está funcionando mais, mas todas vão estar em movimento. Então ali eu aprendi muito na prática, porque uma coisa é na teoria você estudar marca, outra coisa é na prática isso acontecer. Então fiz ali o case com ele, fiz o reposicionamento e aí o Grupo Iguatemi me chama de volta. Então, assim... E isso teve bebê na pandemia, teve tudo aqui, né? Você sabe que, uma curiosidade, eu fui contratada grávida nas duas gravidezes. Nas duas gravidezes? Gravidezes. Eu fui contratada grávida 2 vezes. A primeira foi quando eu fui pro LinkedIn. E essa última é quando eu volto pra minha última temporada no Iguatemi. Na primeira vez eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Porque é muito desafiador. Ao mesmo tempo que é muito... É um momento que você se sente muito empoderada, né? Porque você foi reconhecida no momento que eles sabiam que você estava um pouco... Eu não vou usar a palavra frágil, mas passando por uma mudança. É uma mudança. Não é uma vulnerabilidade no sentido ruim, mas você tá construindo um outro momento. Muda. Principalmente na sua primeira gravidez, tudo é muito novo. E aí, quando eu migro pro LinkedIn grávida, de 4 meses e pouquinho, quase 5 meses, imagina você começar a viajar, fazer vários treinamentos fora do país. O LinkedIn treina muito em Dublin, que era
onde a gente estava alocado, e ao mesmo tempo a gravidez, entender o que estava acontecendo e se estava tudo bem. Então, assim, para mim foi muito desafiador, mas foi muito rico, porque a empresa acolheu de uma forma, assim, com muito cuidado, a licença teve muito cuidado, então, assim, foi incrível. Mas mesmo assim, eu falei, eu nunca mais faço isso na minha vida. Quando eu ficar grávida, eu quero ficar num lugar de zona de conforto mesmo pra esse momento. E aí, falo por mim, tá? Pode ser que tenham mulheres que super queiram fazer isso, mas falando por mim. E aí, quando eu tava, enfim, entreguei o case da Aramis, eu tava grávida, e aí o Iguatemi me chama pra voltar, muito com esse desafio de fazer uma conexão do digital que existia lá, principalmente o 365, que já tinha nascido. Ele foi um projeto, não foi eu que criei o 365, eu participei da criação dele lá no início, branding, foi muito importante. E ele nasceu de uma visão de futuro também, que acho que a companhia desenvolveu. E aí, as estruturas estavam separadas, a gente ia acontecer o merge da estrutura do 365, então me chamam para voltar dentro da estrutura de comunicação para liderar essa área, também agora com essa outra visão de ter algumas pessoas conectando essas duas partes. Para mim foi super rico, porque é isso, eu vivi o Iguatemi sem o e-commerce, sem o marketplace do Iguatemi. Então eu queria muito entender como seria isso, aí é voltar para casa, né? Uma sensação de... Então você não saiu da zona, você saiu da zona de conforto, talvez no que você fazia, mas você voltou para casa. Perfeito. Assim, mudei de novo, mas mudei com esse waiver, assim, tô voltando para casa. Foi muito gostoso, eu conheci as pessoas, né? O Grupo Iguatemi tem pessoas que ficam bastante tempo na casa, tinha muita gente que tinha mudado, então eu cheguei em casa de novo, fiz já a estruturação, acho que a gente mudou um pouco, tinha toda uma, ainda, né, tem super forte uma vertente de conteúdo no Iguatemi com um investimento importante para esse outro lado, então para mim foi muito rico poder construir isso junto com eles, amo a empresa, acho uma super empresa para se trabalhar também, e fiquei nesse lugar. E aí, quando a Animale me ligou, enfim, eu tava super bem. Vamos falar de 365 um pouquinho. Vamos. Porque eu fiz um projeto muito parecido, né? O CJ Fashion. Ah, sim. Nós éramos concorrentes. Do outro lado, né? Do outro lado, Exato. né? E as pessoas não sabem o quanto é desafiador trabalhar no marketplace. Eu trabalhei em 2, né? Na Farfetch, depois no CJ Fashion. O quanto muda todos os paradigmas da empresa. Você sentiu isso também muito. Lá dentro? Muito, é isso. Muda o mindset, muda o jeito com que é pensado, muda a velocidade, né? Porque um marketplace, um e-commerce muda em outra velocidade. Ao mesmo tempo, para mim, eles sempre provam a importância da omnicanalidade. Tu conseguir enxergar como funciona o 360. Eu sou a louca do 360. Precisa acontecer de forma 360, porque senão as pessoas não entendem, né? O cliente não entende o que tá acontecendo. Tentei, tá? Eu fiz essa tentativa no Cidade Jardim, porque o CJP estava muito ligado ao Cidade Jardim, né? Então, a gente estava tentando fazer com que o produto da semana fosse produto da semana em todos os canais, a gente fizesse a marca. Eu lembro de 2 ativações que a gente fez, deu muito certo, né? Ana Rocha Polinário, que a gente vendeu 3 vezes o que a marca vendia com piercing. Uau. Que a gente fez a estratégia 300, todos os canais falaram do piercing. E depois a Quasura. Todos os canais falaram da Muli. Então, assim, mostrando que dá certo. Mas é difícil. É muito difícil. É muito desafiador, porque tem muita coisa para ser comunicada o tempo inteiro. Então, fazer todos os canais performarem dessa forma é muito, mas é o que vende, né? Porque quando a gente fala de jornada do cliente, mais pra frente a gente vai entrar nesse Jornada assunto, do cliente. Ela é assíncrona. Ela não tem mais uma linearidade de como era no passado. Então, ela é assíncrona. Então, a gente precisa entender o quando o 360 vai funcionar, porque senão as pessoas não veem, o cliente não enxerga. Então, para mim, é muito importante, acho que essa visão que o marketplace e os e-commerce trazem nesse lugar. E tem também algo sobre repetição, né? Também. Segundo o Google, uma pessoa em média compra depois do 3º impacto, Perfeito. de 3 a 5. Então, quando você consegue ter uma jornada 360 em comunicação, e quando eu falo comunicação é indo para a loja, tá? A vendedora da loja também está falando do produto que você postou, né? É isso. Isso é muito importante. E às vezes eu me pego assim, o vendedor não vê o Instagram. Vendedor, o gerente não brifa, aí a gente tem muita dona de loja que assiste, a dona de loja posta e não avisa os vendedores. Mas assim, porque às vezes as coisas também estão na nossa mão, que são pequenas, né? Obviamente não dá para colocar todo mundo na mesma sala para discutir todos os temas, mas a gente acaba percebendo. E a nossa obrigação é garantir que a gente olhe
a marca todo dia como cliente. Assim, eu acho que é o mais difícil, mas o que realmente resolveria muita coisa dentro do varejo. Né? É verdade. Isso é uma iniciativa simples. É difícil resolver, mas acho que é uma iniciativa simples que a gente consegue ir trabalhando para isso se falar. Então, por exemplo, até na Animalia agora, logo quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu falei precisamos de uma sala de performance 360. Porque a gente precisa que os canais todos se comuniquem. Funciona perfeitamente bem? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes a gente entre uma onda de lançamento e aquilo, mas ela precisa sempre ir voltando para essa rota. Basicamente, uma sala de performance 360 é um lugar onde as pessoas se unem ali semanalmente, onde todos os canais entram e a gente bate ali o boom de tudo que precisa acontecer. Calendário. Eu acho que o desafio é olhar para frente. Porque a gente acaba ficando muito preso no próximo calendário das próximas 2 semanas, mas se a gente conseguir tirar a cabeça e olhar 2 meses pra frente, a gente já vai ver muitas outras oportunidades que a gente não tá enxergando. Então eu tô trazendo os desafios de verdade, porque é muito difícil conseguir manter essa rota, mas volta pro lugar sempre e mantém essa reunião acontecendo, que ela é muito importante. Eu acho que o que você falou de visão, né, quando você deu o exemplo da Aramis, eu acho que faz sentido aqui, porque visão é longo prazo, visão não é amanhã. O calendário, ele vai resolver tua vida para as próximas 2 semanas. Mas se você não estiver vendo até o fim do ano o que vai acontecer no seu Natal, teu Natal já está decidido, né? Já estamos lá olhando. Perfeito. Mas se o teu Natal não está decidido e o próximo Dia das Mães não está mapeado... A gente perde. Eu acho que é isso, é perder oportunidades e perder essa chance de ir caminhando perto da rota que você quer chegar, né? E aí você recebe uma ligação de uma marca pouco conhecida, que você conhecia pouco, que chama Animalia. Que eu sempre fui apaixonada. Sim. Você era cliente da Animalia, então? Eu era super cliente da Animalia. Super cliente da Animalia. E é engraçado, quem me conhece sabe, mas isso é verdade. Quem me conhece sabe? Quem me conhece de verdade sabe. Você não tá de camisetinha branca. Mas quem me conhece sabe que eu sempre gostei muito mesmo da marca. E eu sempre vi muito potencial de trabalhar a imagem dessa marca. Como eu acreditava que ela poderia... E falam que quando a gente joga, né? Pro universo, realmente volta. Não sei se eu acredito muito, mas voltou. E aí me ligaram, eu tava super bem, tenho muitos amigos no Grupo Iguatemi, como eu disse, fui muito feliz lá durante todas as minhas temporadas. E aí me ligaram com esse desafio de a Animalia estava trazendo de volta a diretora de estilo, né, que é a Bel Yunis, que ficou muito tempo na marca. E tava fora, acho que 2 anos. 2 anos, né? Que ela ficou fora. Foi fazer um sabático, a marca também adotou outras visões, certas ou erradas, visões da marca, tudo certo, e a Bel precisava voltar. Então a Bel tava voltando, e aí me contaram um pouco sobre esse desafio. E você acredita que eu fiquei triste, porque eu sabia que eu teria que sair de novo do Iguatemi, porque independente do desafio, da proposta, ia ser a marca, porque eu tava procurando essa marca há algum tempo. E aí eu lembro que eu desliguei com a Headhunter que falou comigo e eu falei pro meu marido, eu vou ter que mudar de novo de lugar. Porque a Animalia me ligou. Desde o começo, assim, eu conto essa história e ela é muito de verdade. Você sabia que era pra você. Eu acredito muito no potencial da marca. Eu sei que o feminino no varejo é muito desafiador, são muitos players, entrada de novos players a cada momento. Se você olhar por Instagrams que abrem, assim, são muitos. Mas eu acredito muito, então eu decidi topar o desafio. Então eu tô há quase 7 meses no grupo. Novinha na marca, mas já mergulhei, parecem 2 anos, mergulhei de cabeça. E eu quero muito poder também contar esse super case que a gente tá construindo, sabe? Me chama pros próximos também, porque a cada trimestre a gente vai evoluindo cada vez mais. Eu te disse, quando a gente joga pro universo, volta. Você sabe qual era o cliente que eu tinha um sonho de atender quando eu montei a consultoria? Qual? Grupo Som. Olha só. Eu falei assim, ó, de todas as marcas que eu vislumbro, ou de grupos, tem 2 em especial que eu quero atender, né? A maior parte dos nossos clientes são moda, né? Eu venho dessa bagagem de luxo, moda, então... Obviamente tem uma sinergia forte. Eu amo atender clientes que não são moda. Tipo, o Globoplay, foi uma delícia trabalhar com o Globoplay. Mas o nosso core é moda. Moda feminina, acessórios feminino e moda masculina. A gente atendeu quase todas de moda masculina já também. Mas eu tinha um sonho, quando eu montei a consultoria, eu falei, eu quero Grupo Soma. Beleza. Só que eu falava assim pra mim, eu sou ainda muito pequeno, não tenho ainda estrutura para chegar no Grupo Soma como eu quero. Olha como é a coisa. Olha só. Aí eu estava um dia no meu Instagram, depois de uma live, aparece uma mensagem inbox
do seu Charles Borges. Conheço. Depois de um Bem. vídeo. Charles, beijo, meu querido. Charles é o diretor do Atacado do Grupo Soma. Ele é assim, oi, Paulo, tudo bem? Podemos conversar? Sou o Charles. Eu falei, Charles, eu sei quem você já está mapeado há muito tempo. Vamos conversar. E assim, Olha deu que frio na demais. barriga. Primeiro ano da consultoria. Não foi agora, foi o primeiro Uau. ano. O Grupo Soma foi meu segundo cliente. Primeiro cliente foi a Multiplan, segundo cliente foi o Grupo Soma. Demais. E é jogar para o universo, sim, eu acho que tem isso, mas tem que entender o que você faz sentido ali, né? E olha como clareza de visão funciona muito pra gente também, né? Não é só sobre marcas, é onde você quer chegar, o que você quer fazer, o que você constrói. Tudo bem se você não souber, mas acho que a intenção ajuda muito, né? A intenção ajuda, porque eu sabia que eu precisava, para ter awareness lá no nosso topo de funil, eu precisava ter o maior grupo de moda por trás de mim. Demais. E hoje eu tenho não só o Atacado, Foxton, Cris Barros e agora Animale. Então, construindo dentro do próprio grupo também. Demais. E cada vez aprendendo mais. Mas me fala, você veio de Grupo Iguatemi, Aramis Familiar, LinkedIn, uma mega Global. potência, e entra num grupo de moda brasileiro, Sei. né? O maior grupo de moda brasileiro. E aí, qual é a diferença nisso tudo? É onde eu mais me identifico. Assim, já trabalhei em várias multinacionais. Antes, quando eu falei de telecom, também foi esse lugar. Eu me identifico muito com o nacional. E eu amo a moda nacional, porque eu acho que a gente faz diferença na moda nacional. E eu acredito, tá? Pelas terapias que eu... Anos de terapia. E ele me ensinou terapia no ChatGPT agora. Depois a gente fala sobre isso. Nossa! Como a gente complementa as terapias. Mas os meus anos de terapia, inclusive, mostram isso. Eu me vejo acrescentando mais ou somando mais em marcas que te permitam criar, que te permitam construir. E eu acho que as globais, as multinacionais funcionam num outro sistema. Então, para mim, quando eu olho Animale dentro do Grupo Soma e a gente fala sobre potencializar essa mulher em movimento, criar esse lugar para essa marca que nasceu em 1991, são 34 anos de moda. 91. Ela nasceu bem na época que as marcas nacionais não estavam bem, que era aquele boom das marcas nacionais que a gente conhece, que não eram profissionalizadas, aí não aguentaram. Ela nasce nesse boom, nesse momento. Boom, o boom do São Paulo Fashion Week. Boom do São Paulo Fashion Week. Então ela nasce nesse momento e ela tem esse recall dessa marca que nasceu nesse lugar, né? Disruptiva. Então, e protagonista. Então, quando eu olhei o case da marca, é uma marca creator, sim, porque ela traz essa inovação, traz esse protagonismo, e ao mesmo tempo eu conseguiria construir uma estratégia junto com um time que já tá lá, que é um time bom, que a gente também reformula, traz pra cá, muda, junta. Eu acho que cria esse mindset de movimento pra marca. Então, pra mim, funciona melhor trabalhar em marcas que me permitam ir pra esse lugar. Então, por isso que eu nunca tive dúvidas. E agora a gente começou a construir esse movimento também, né? De como a estruturação do marketing que já aconteceu, como que a gente agora põe as áreas mais 360. E uma coisa que eu falo pro meu time, a gente fez encontro de marketing recente agora também, como o marketing assume um papel protagonista. Porque o marketing, principalmente no varejo, que é um moedor, né? O tempo inteiro você tem que entregar 1 milhão de coisas. Se você não assume um papel protagonista e fica ali no passivo recebendo demanda, você não consegue tirar. Você vira não uma agência, você vira um solucionador de criativos. Mas que no fim o problema é sempre seu. Porque é você que perdeu o prazo, você que não entregou. Então, isso acontece, é bem característico das organizações, porque é você que está botando ali na rua para o cliente. Não importa se o produto atrasou para chegar, se aconteceu alguma coisa no meio do caminho, não comunicou. Então, a gente precisa tirar esse lugar e ser mais protagonista. O que é essa inversão de pensamento? Eu vou falar, então, como marketing, né, o time inteiro, a gente quer lançar isso aqui, vamos junto? A gente consegue? Então, a gente consegue. Então, a gente movimenta e a gente vai arrastando para o lugar que a gente quer. Então, eu trabalho muito dessa forma, só que sem planejamento e estratégia, sem parar um dia para desenhar por um PPT que seja o que você precisa, você não vai conseguir adotar esse papel mais protagonista. Mas essa inversão que a gente está conseguindo criar lá, de novo, são 7 meses, acho que o time todo se reformulando, né, para esse olhar, mas já tem funcionado muito, a gente já fez uns cases bem legais. Acho que a coleção, a primeira que entrou, que foi Urban Flora, né, tive a oportunidade de visitar a loja do JK, que recebeu uma nova roupagem, você já vê uma diferença de atitude. Eu acho que o ponto maior é atitude, né? Isso. Atitude, né? Na forma de comunicar, na forma de agir. Você falou algo muito importante do marketing como protagonista, né?
Normalmente, uma marca acha que o produto é o protagonista. E não tá errado, né? Porque Não, produto e marketing, super. eles andam lado a lado. Mas o marketing, porque às vezes a nossa visão de marketing, ela é muito enviesada por branding. Uhum. Né? Marketing deixa as coisas mais bonitas, né? Faz acontecer. E não é bem por aí, né? Eu acho que é importante dizer para todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo, marketing é negócio. Perfeito. Marketing é preço, é posicionamento, é estratégia a curto, médio e longo prazo. Marketing, tanto que a área de marketing até sofre por uma mudança de nome. Hoje chama growth em grande parte das empresas. Parte dela, porque é sobre isso, né? É como a marca vai crescer, qual é o tamanho que a marca vai chegar, mas não é só o varejo que fala isso, o varejo, quando eu digo comercial, que fala, tem espaço no shopping, tem espaço aqui. Não é isso. Tem todo um estudo, tem muito estudo por trás, mas tem também a visão de onde a marca quer estar. Muito. Eu acho que esse protagonismo é muito como área, mas óbvio, o produto é o rei de tudo. Sem um produto não há marketing que faça algo acontecer. Então, tudo isso é muito junto. Quando todo mundo assume esse papel de vamos protagonizar essa mudança, eu acho que é aí que a coisa funciona. O marketing passa por... A gente é muito resiliente, né? Oi, marqueteiros, parabéns. Porque... Parabéns. Eu vou contar uma história que, assim, é um nível de resiliência absurdo. E aí, antes eram os 4 Ps, e agora a gente fala dos 4 Cs, do consumo, cliente, comunidade. Então, assim, começa a entrar para um outro lugar que faz, sim, cada vez mais sentido quando você enxerga esse 360, né? A coisa das comunidades se unirem, do cliente entender quem você é, te coloca nesse lugar que a gente vem falando do negócio. Marketing como negócio. Você trouxe a palavra cliente aqui. Quem é a cliente Animale? Eu te fiz essa pergunta aqui. Sim. Vamos lá. Quem é a cliente Animale? É tão interessante esse processo. Foi pra mim tão interessante. Porque assim, a gente sabe quem é a cliente Animale, né? A gente olha e fala, essa cliente é uma cliente Animale. Mas como alinhar essa visão entre todo mundo? De novo, voltando porque a gente falou sobre alinhamento. Então, a gente fez um trabalho para identificar como estava a nossa base, quem são essas clientes hoje de forma clusterizada, porque, óbvio, todo mundo é individual, mas você precisa clusterizar para conseguir enxergar uma massa. Você precisa trabalhar com grupos. Exato, com grupos de atuação. A gente fez um trabalho de personas, que eu ainda acredito sim. Eu acho que tem muita gente que questiona a persona por conta dos dados demográficos, né? A idade, será que essa mulher... Mas pra mim é só uma forma de clusterizar. Eu concordo, eu também concordo contigo. Pra conseguir enxergar um grupo. E pra mim o mais importante é, independente de quem é a persona, o quais são, que são várias, é o que liga como comportamento cada uma delas. Então, quais comportamentos, acho que a pergunta é essa, quais comportamentos é o comportamento da mulher Animale? E a gente identifica uma mulher que hoje valoriza o protagonismo como mulher. Então, acho que tem esse lugar, justamente porque a marca viveu esse lugar. Então, uma mulher protagonista, uma mulher em movimento, que busca esse desenvolvimento. Uma mulher potente, forte, mas ao mesmo tempo que tem vulnerabilidades. É o que a gente tá falando aqui. Como que eu equilibro pratinhos? Como que eu consigo fazer tudo isso acontecer? E uma mulher que gosta, sim, de sofisticação, que gosta do detalhe, que gosta do caimento, porque isso é muito importante para o nosso produto. Essa junção do que são atributos quase que emocionais para minha cliente se funde ao posicionamento da marca. E aí a gente falou um pouco no começo da conversa sobre esse ser creator. A gente definiu 2 arquétipos de marca. E aí também vale, se puder deixar nos comentários um pouco sobre arquétipos de marca. Eu acho que tudo isso é direcionador. Nada disso é uma fórmula certa, mas é um Vamos direcionador. colocar aqui arquétipos de marca para todo mundo entender o que a gente está falando, como a marca se vê, como a marca se identifica e onde a marca também quer chegar. Onde ela quer chegar. Onde ela quer chegar. Eu acho que o arquétipo é um trabalho de criar algumas características semelhantes que te colocam em um lugar para todo mundo ficar alinhado no que você quer fazer. E aí a Animale se posiciona num arquétipo creator, que é o que a gente falou. Então, como Perfeito. eu resgato essa inovação, esse protagonismo, esse pioneirismo, junto com um arquétipo lover, que é o arquétipo do amante, porque amante traduzindo, mas porque traz essa coisa da sensualidade da marca. A mulher Animale sempre tem esse twist, sabe? Ela quer super se vestir bem, mas ela quer ser sensual, ela quer estar bonita. Então, eu acho que quando a gente... Ela quer ser sexy também. Ela quer ser super. Acho que é essa junção das duas coisas. Fazendo analogia para marcas de varejo, que a gente sempre traduz que é mais fácil. Então, é como se, por exemplo, um arquétipo mais creator fosse para um lugar até
quase que uma Saint Laurent, que busca uma Loewe, busca esse lugar de inovação, mesmo sendo marcas que têm muito tempo, né, de vida. E as marcas mais lovers, uma Chloé, uma Isabel, elas são mais românticas. Então, entende que a Animale se posiciona junto... No meio das duas. Unindo esses dois lugares. E eu acho que essa clareza de visão, tanto para produto que traz isso, para mim, essa essência vem de produto. Junto com esses comportamentos de mulheres que eu quero encontrar, eu vou começando a identificar um padrão da mulher que gosta de Animale. Aí os clusters de idade servem, obviamente, para poder segmentar a comunicação. Porque, gente, no fim, para quem que eu mando mídia? A verba não é infinita. Eu preciso fazer um recall com os mesmos clientes também. Eu preciso ter uma certa clusterização, não é só o comportamento. Então, por isso que quando volta para o dado, esse estudo é importante. Então, a gente está nesse momento de fazer esses cruzamentos e começar a testar, mas já tem funcionado. Quando você testa uma vitrine nesse lugar, funciona, sabe? Então, acho que é uma evolução. Aí, como o time de vendas, que daí entra muito a nossa parceria, né? Consegue traduzir isso para o time, para identificar que essa mulher está entrando. E aí, como um desafio final, é como hoje eu mantenho a minha cliente que ama Animale na loja, mas como eu trago novas clientes para a marca, né? Que se reconheçam também na Animale. Tem um dado, quando eu comecei o trabalho, a gente começou um trabalho com a Animale agora de jornada dentro de loja e dentro do WhatsApp, né, o personal shopper para Animale, e tem alguns dados que me chamaram muita atenção, como tem clientes fidelizadas que realmente gastam bastante, quando eu digo com muitas compras no ano e por muitos anos, né? Uma cliente que é muito, muito, muito fiel à marca e um cliente novo que ainda precisa ser melhor trabalhado para poder entrar nesse universo. O que você acha que inibe esse cliente novo de entrar nesse universo Animale? Eu acho que tem um certo desconhecimento sobre o que a marca oferece, então, atualmente. Porque marcas que têm muito tempo de mercado, como a Animale, como eu disse, são 34 anos. O awareness existe. Todo mundo conhece. Todo mundo sabe o que é. Mas o que tem dentro? Qual que é o recheio dessa marca? Como que ela acrescenta o meu lifestyle? Eu acho que esse lugar, a moda foi para esse lugar, né? O que ela contribui para mim? E aí isso vem também com um trabalho de clareza de posicionamento de produto. A Animale tem um reconhecimento sobre o couro e a seda gigantesco no mercado. Então, a gente falou, vamos, obviamente, se apropriar disso, porque eu quero que essa mulher mais jovem, que hoje talvez não viu o ápice da Animale, mais jovem, bem mais jovem, que tem, vamos supor que tem a mãe e a filha, eu quero que a filha também entre na loja e queira o couro da Animale, porque hoje acontece um movimento dela pegar da mãe. Porque é uma peça que dura, é um couro que dura. Então, assim, essa hereditariedade, esse legado é o que a gente quer trabalhar muito também, porque é uma marca de mãe e filha, é uma marca que tem um range enorme de idade, né, de mulheres. Exato. Não dá pra colocar a mulher da Animale numa caixinha. Não dá, por isso que o importante é o comportamento dessa mulher. Se a mãe e a filha se identificarem, se a avó quiser entrar... A gente tem para todo mundo, mas desde que elas se identifiquem com esse comportamento que a gente queira trabalhar. Uma mulher empoderada, que ao mesmo tempo tem a questão do lover, é sensual, uma mulher que também é vulnerável, eu acho que... Que está em movimento, acho que isso é muito Está em movimento. Eu entrei no site hoje, de manhã, eu entro no site agora bastante, né, para pesquisa, e hoje, o podcast está sendo gravado antes da data que vai pro ar, hoje entrou a segunda entrada de inverno, que chama... É Urban Flora, Urban só que entram Flora. os drops. E eu achei, assim, fantástica. Assim, aí eu achei mais ousada que a primeira. Eu falei assim, nossa, deu uma outra pegada, né? Entrou mais em moda, assim, na minha opinião. Mas você vê isso com muito bons olhos, né? Porque você consegue ver unidade, você consegue ver, quando falando de produto, aquele mix and match que a mulher moderna, ela precisa fazer, né? Que ela não vai ter... nem tempo, nem uma diversidade gigante, ela tem que pensar rápido para poder coordenar, então eu achei muito forte isso, sabe? E é uma marca que quando você começa a traduzir esses signos dela, você falou desse da mulher moderna que tá sempre se movimentando, então assim, é a mulher que quero ser sensual, então eu uso uma seda da Animale e ao mesmo tempo eu tô com um colete utilitário por cima porque ela me dá praticidade, ela me dá movimento, ela me permite movimento. Então o couro, a seda, as estampas da Animale, que herdam muito essa essência
essência carioca da marca, né? As estampas da Animale também são muito reconhecidas. Elas contam a história daquele momento. Então, acho que tem muita coisa pra gente trabalhar, mas pra mim o mais importante é que a gente tem uma clareza importante de onde a gente quer chegar, quais são nossas fortalezas, o que a gente precisa trabalhar como ponto de desenvolvimento. E assim, é o que eu te falei. Às vezes são 3, 4 dias de workshop que te põe numa sala, faz você parar e pensar, e aí é o ano garantido com essa visão muito mais assertiva do que a gente ficar tentando entender numa reunião que poderia ser um e-mail onde a gente queria chegar, sabe? Eu cheguei numa conclusão no meu processo de terapia essas últimas semanas, que eu sou praticamente, eu me vejo muito no lugar do bombeiro. Uhum. Pegou fogo, resolve. Quando eu planejo, e isso não falando só de trabalho, falando de vida pessoal, né? Quando existe planejamento, é tudo melhor. Uhum. Mas é que o planejamento dói um pouco quando você fala, né? Vou ter que planejar. Né? Vou ter que planejar. Mas até para quem está nos assistindo e nos ouvindo, eu foco hoje muito em planejamento, né? Isso, principalmente, o Grupo CRM me ensinou bastante esse lado de ser planejado e pensar em poucas metas, mas metas consistentes, metas que realmente façam sentido. E eu vejo como a vida fica melhor, né? Como tudo fica melhor quando a gente respira. 2 dias vamos pausar, mas vamos se planejar. Porque não adianta ir apenas fazendo, né? Mesmo no varejo. Mesmo no varejo. Você deve ter chegado com 1 milhão de coisas, pensando 1 milhão de coisas e teve que segurar. Super. Eu acho que é isso. O remédio que falam para ansiedade é parar e escrever no papelzinho o que você precisa. É a mesma coisa. A gente precisa planejar e aí vai tratando as exceções, mas pelo menos acho que você consegue até falar isso serve, isso não serve, quando você tem um planejamento, né? Isso tá fora da minha rota. Não vou gastar tempo com isso agora. E aí acho que esse foco é importante para saber onde você quer chegar. Quando a gente fala da data que a gente está chegando muito próximo, Dia das Mães, obviamente, o Dia das Mães não é só sobre mães. É o que eu sempre falo e começo o treinamento desse ano falando sobre isso. Uhum. O Dia das Mães é sobre alta no varejo. Super. Por quê? Quantos presentes você compra de Dia das Mães? Eu compro para minha mãe. Eu compro, às vezes, pra minha avó, eu compro alguma lembrancinha pras mulheres que estão próximas. Às vezes eu tenho que comprar pra mim, se o marido esquece também. Deu 4 aqui no mínimo. Entrega pra ele me dar. Não tem acontecido muito. Né? Não tem acontecido? Não. Mas já aconteceu. Já aconteceu. Mas já vamos lá. A gente, às vezes, esquece que a mulher, ela vai às compras no Dia das Mães e tem sempre um presentinho pra ela. Total. Né? Tem uma indulgênciazinha pra ela. O marido, muitas vezes, vai às compras e tem um presente para ele também em outra loja. Uhum. Porque ele tá indo pro shopping ou tá o ato de comprar. Preciso de uma camisa também. Os filhos, quando tem uma idade maior, também vão nesse momento e tem presente para eles. Então, o Dia das Mães é a data, na minha opinião, que mexe com a cadeia toda. Perfeito. Né? Ele mexe com a cadeia toda porque em algum momento você vai se deparar com alguma compra de Dia das Mães, né? Ou que seja somente pro domingo, pro almoço. Então ele mexe com o varejo, ele é o nosso ponto alto do primeiro semestre, né? Independente do tipo de varejo, é o nosso ponto alto. Como se preparar para essa data? Assim, a gente tá perto, tá? Esse podcast entra na 3ª semana de abril, então a gente ainda tem 3 semanas pro Dia das Mães, né? A gente já teve uma aula de como fazer isso operacionalmente pro varejo. E agora como marketing, assim, eu sei que muitas marcas já estão com as suas estratégias definidas, tudo pronto. O que ainda dá tempo de fazer? Vou falar por mim, tá? Varejo feminino, segundo o Natal, né? Então depois do Natal vem o Dia das Mães aí muito forte, tirando Black Friday. Mas né? Black Friday não tem o lucro que tem Dia das Mães. Eu acho que assim, tem uma diferença grande aí. Assim, Black Friday tem volume, mas não tem rentabilidade. E não constrói posicionamento que você não pode constrói posicionamento. construir na data, apesar de ser uma data de varejo, né? Eu super acredito nisso também. Então, acho que assim, primeiro de tudo, o que aconteceu nos anteriores pra gente poder aprender com esse movimento? E volto para a estratégia 360. Então, assim, vai ter campanha? Vai ter campanha. Eu acho que no momento da campanha é um movimento de reforçar posicionamento também nesse lugar. Perfeito. Então, eu te falei, por exemplo, da mãe e da filha na loja. Então, o meu Dia das Mães vai ter esse legado acontecendo, porque eu tô reforçando essa mensagem que eu quero trabalhar ao longo de todo o ano. Eu quero que a mãe compre pra ela, pra mãe, pra filha. Eu quero que a filha entre e compre pra mãe. E você acha que vale a pena incentivar... Aí, falando agora do comercial. Você acha que vale a pena incentivar essa segunda compra? Eu acho que vale bônus, super. Um voucher, um cashback. Super. Tem uma coisa que eu acho bem importante que você falou, Ju, que é o seguinte.
O Dia das Mães acontece antes, durante e depois. Uhum. Às vezes a gente termina o domingo Dia das Mães, acabou. Não. Ele começou uma nova fase, que é a fase de trocas, e que é a fase de entender quem é esse cliente novo que entrou e como eu vou me comunicar para ele não deixar a marca nesse período. E o cliente que comprou, como eu vou continuar a minha jornada com ele, né? Então, acho que tem todo um pensamento e um debriefing pós-data, né? A gente entender. Por isso que eu insisto nisso. Como foi o passado, o que funcionou, o que não funcionou, pra gente ir corrigindo rota. Porque nossa memória é muito curta. A gente esquece muito rápido o que pode e o que não pode dar certo. E tudo, para mim, se resume hoje a uma palavra-chave: jornada do cliente, que é o que a gente vem perseguindo. O que é jornada do cliente para você? Explicando de uma maneira fácil o que é jornada do cliente. Jornada do cliente na ótica do varejo. Jornada do cliente para o cliente é a jornada que ele tem de compra, desde que ele se interessa por um produto ou ouve sobre uma marca, até efetivamente ele comprar, ter a experiência de pós-venda, até finalizar aquele momento sobre aquela marca. Mas na ótica do varejo, para mim, jornada do cliente é a identificação de ponto de contato. Porque é você conseguir mapear exatamente, desde que o cliente ouviu sobre sua marca, fez a primeira interação com o seu produto, clicou no seu Instagram, interagiu de alguma forma com ele, entrou na sua loja, provou a peça no provador, sentiu o cheiro do provador. Então, todos esses touch points que vão desde o lugar até o cheiro da loja é a jornada do cliente. Então, a gente precisa ficar muito conectado com isso para entender o que é oportunidade e o que é dor. Porque às vezes tem uma coisa tão fácil de resolver na jornada que tá sendo ali um gap de fricção que a gente pode já retirar e trabalhar de uma outra forma. Mas às vezes tem uma oportunidade que ele tá pedindo e que no dia a dia não é uma prioridade do negócio, mas que a gente também pode movimentar para esse lugar. Então, eu acho que ela é extremamente importante. Entra ano, passa ano, a jornada do cliente tá aí, né? Ela só vai se remodelando e sofrendo essas alterações com cada vez mais canais. E ela fica muito complexa, mas ela é bem fundamental como estratégia. Eu digo que a jornada é como você convidar alguém para tua casa. Você tem que ter uma preparação, né? Ou você vai receber uma bagunça e essa pessoa vai sair falando mal de você. Se você não perguntou se ela come carne ou se ela é vegetariana, você chama ela para jantar. Exato. Na dúvida, pizza. Exato. Na dúvida é pizza. Mas se você não, mas é até isso. Se eu não conheço tão bem a pessoa, eu tenho que ter alguns gatilhos para poder trabalhar. E o varejo é sobre isso, né? O cliente comprou uma vez, comprou uma peça. O que eu vou falar para esse cliente? Eu vou ter que ter meu best-seller ali pronto para atacar. O cliente comprou 10 peças. Conheço esse cliente, peraí, conheço essa cliente. Eu sei quem ela é, eu sei o que ela consome, então eu consigo ser mais assertivo. Perfeito. Quanto mais o cliente te dá de informações, mais assertivo você é. Quanto mais tempo tem o cliente, mais você vai conseguir trabalhar com ele. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é, as marcas tratam todo mundo igual. Na onda de mensagem, na onda de massificação, o contato no WhatsApp é tudo. É rei, ó. O WhatsApp é rei, mas o contato do WhatsApp não pode ser tudo. Né? Então, a gente fica sobrecarregado de tanta informação. Não, e você falou uma coisa muito verdade, que é sobre assertividade. Não é sobre tratar melhor o cliente que já é cliente fiel versus o cliente que acabou de entrar na loja. É sobre tratar todo mundo bem, mas a assertividade de saber mais sobre um e sobre o outro é o que diferencia ali na hora da venda, né? Você conhecer o que ele já gosta, tem mais profundidade e aí, obviamente, você recebe super bem quem tá entrando. Mas pra mim, essa palavra-chave também, principalmente como CRM, né? Pra gente sair dessa onda de massificação e conseguir ir no one-on-one ali com cada um desses clusters, né? Se é que... E eu vou puxar a sardinha aqui pro nosso lado, porque a gente tá animado para fazer justamente esse projeto, Sim, né? Tô super de jornada animada. dos touch points, porque eu acho que é isso, assim, hoje a gente tem um aliado na loja que é um vendedor, né? As nossas lojas não são robotizadas, a Animal é uma marca muito livre, né? É isso que eu percebo, de tomar atitude, de fazer, de acontecer, e eu já trabalhei em marca internacional totalmente engessada. E depois que eu fui trabalhar com marcas nacionais, eu vi tudo que podia ser feito. Né? E aí te dá um pouco... É mais gostoso você poder realizar ali. Tem dois tipos de prazer, mas a realização ali, você construir aquilo, é muito gostoso. Né? E hoje, a gente tem um canal
não bem utilizado no varejo. Não tô falando na Animale, não tô falando no Grupo Soma, no varejo, que é o vendedor. Né? Começa pelo gerente, porque o gerente ele tem que ser o dono daquela comunidade. Não fala nem loja. O gerente é o dono da comunidade. Legal, perfeito. Né? Da comunidade do Iguatemi, da comunidade de Recife. Ele é o dono da comunidade, o gerente. O gerente tem mais poder naquela comunidade que qualquer outra pessoa. Sim. Principalmente quando fica mais distante do Polo Sudeste. Né? Quanto mais distante, o gerente é a persona. Né? E esse gerente precisa mostrar que o vendedor dele é esse elo de contato final da conversão. Né? Eu falo que, por mais que a gente seja muito bom em mídia, dê muito desconto, faça 1000 ações, nada é melhor que a conversão do vendedor, que é o fundo de funil. O vendedor é o fundo de funil. Ele serve também nos 3 pontos, mas ele tem um poder muito forte no meio e no fundo do funil. O que você acha hoje que falta para os vendedores em geral, não só da Animale? O que você acha que falta para os vendedores hoje? Eu acredito muito que o papel do vendedor, assim como o papel da loja, assim, primordial para esse movimento de jornada e para a marca acontecer. O vendedor, e até na Animale, hoje olhando para pesquisas recentes que a gente teve, o vendedor é um elo muito importante com o cliente. Ele sabe exatamente o que ele quer, o que ele gosta, ele manda para casa do cliente. Mudou completamente essa lógica, né? Ele entende essa mulher. Então, ele, pra gente, o vendedor da Animale, é muito fundamental para a estratégia acontecer. O que falta para ele, muitas vezes, é informação, que é para chegar nessa assertividade que você está comentando. Então, quanto mais a gente conseguir, aí como companhia, né? Acho que todas as empresas, abastecerem o time de vendas com informação, dado, inteligência, mas não só o dado, né? Dar insight para ele entender o que tem que ser mastigadinho. Ele tem que, para todo mundo, né? O que você faz com esse bolo de dados que chega no seu e-mail? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente constrói com isso e dá na mão, e aí a omnicanalidade acontece também do outro lado. Porque se não tem o produto, ele pode entregar pelo site, ou ele pode mandar para casa do cliente, tem várias formas. E o Grupo Soma é bom nisso. Super, super. Pra gente é muito, muito relevante. Então, de novo, o vendedor é um asset fundamental e a loja também. Aprendi muito nesse meu histórico aí de passar por algumas marcas. Não adianta você fazer um rebranding digital, não vai acontecer nada. A loja precisa acompanhar, o atendimento do vendedor precisa acompanhar. Acho que o 360 precisa acontecer, né? Com certeza. Ju, estamos chegando ao fim. A gente podia ficar horas aqui falando. Super. Eu acho que tem uma volta aqui já para contar os resultados. Mais cases, né? Sim. Mas antes de terminar, eu sempre faço uma pergunta para todos os nossos convidados. Se você fosse uma peça de roupa da Animale. Nossa, que pergunta difícil. É uma. Você não pode escolher 2, tá? Você vai me descrever ela. Qual peça você é da Animale hoje? Eu seria uma jaqueta de couro. Que cor? Preta. Preta, por quê? Agora volto todo por quê? Porque carrega o signo da Animale. Porque eu acho que compõe até em ticket o que a gente constrói. Porque dura, porque tem legado, porque tem um processo sustentável por trás disso que também está sendo trabalhado. Porque tem toda uma cadeia movimentando para essa peça acontecer. Mas principalmente para mim, porque ela é um dos símbolos da marca, eu seria um dos símbolos da marca, para poder carregar a identidade de marca. Uau, essa resposta veio acompanhada de dados. Veio acompanhada por um porquê. De estratégia. Muito obrigada, minha querida. Foi um prazer. Obrigadão. Pessoal, você que está aí nos escutando ou nos assistindo, Dia das Mães está próximo. Lembra que a gente tem hoje um treinamento especial para o seu time, o Personal Shopper, especial para mães e namorados. Dá tempo ainda de fazer, dá tempo, mas vamos fazer isso rápido. Entre em contato com a gente para ter mais informações para uma proposta customizada para a sua marca, para o seu time de gerentes e para o seu time de vendedores. Mais um episódio do nosso Varejo On com a super convidada Juliana, que deu uma aula de marketing, uma aula de branding, mas sempre com o pé no chão, falando que o varejo é essencial para qualquer mudança da marca. Para qualquer movimento que a marca vai fazer, se no varejo, seja físico ou digital, isso não está acontecendo, não vai acontecer de fato. Um beijo, acho que esse é o nosso último episódio antes do Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães e voltamos no próximo para falar de Dia dos Namorados. Beijo!